Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Suri, Reu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Buda. Pronto? Então, boa noite para você que está assistindo a gente em casa. Estamos começando mais um vídeo do Espaço Guia nessa quinta-feira, dia 7 de dezembro, lembrei a data, de 2023, para ficar marcado, né, para quando você for ver isso aqui em 2030? 30, eu ia falar mais, 2033, né, daqui 10, 15 anos, e aí você vai fazer igual quando eu assisti um vídeo de 1970, que eu achei falando super novidades, assim, eu falei, nossa, uau, aí eu fui ver, o negócio era de 70, já estavam falando coisas que hoje a gente olha e fala assim, nossa, né? Como é que pode? Como é que pode? E faz 50 anos que estavam falando, então você vai ter mais ou menos a mesma impressão. Só que com uma diferença, né, que você saiba que a mesma energia que tem aqui hoje, o mesmo Deus que está aqui nesse momento vai estar aí com você, indiferente de quando você estiver vendo esse vídeo. Se vai ser amanhã, depois, daqui 10, 15, 20, ou sabe-se Deus por quanto tempo isso aí ainda estiver na mídia. Saiba que a mesma energia, o mesmo Deus que está aqui, ele vai estar aí, porque para Deus não existe espaço, não existe tempo, e ele está com a gente em todos os momentos. E se você está vendo isso, provavelmente é porque você precisa ver isso, e dentre tantas coisas que vão ser ditas aqui hoje, eu tenho certeza que uma delas vai falar diretamente com você. Certo? Fechou agora. Fechou. Boa noite a todos. Esperamos que vocês estejam todos bem, melhores do que a semana passada. E que, como disse a Simone no início, na oração que a Neide fez, né? Que vocês possam receber aquilo que vocês vieram buscar. Embora a gente tenha feito a pergunta outro dia, né? O que você espera de Deus? Com certeza as pessoas esperam, mas elas ficam inibidas às vezes de falar o que elas esperam de Deus. Nós temos dito várias vezes, né, que mesmo vocês que estão aqui, você que está em casa, está no outro estado, no outro país, né, que está vendo isso agora, que tem pessoas que estão fora do Brasil e está vendo, né, e que vocês possam sentir que é possível. O que a gente sente aqui, você sentir, não importa a distância que você esteja, porque é muito gratificante poder estar nesse lugar que eu estou, que a Simone está, que vocês estão, cada um aí sentindo da forma que sente, né? Outro dia até a Simone começou a reclamar que esquentou muito, né, Simone? Nossa Senhora, Aparecida. Estava muito quente. Da próxima vez eu vou lembrar da história que você contou agora. Muito quente, e por conta da presença, né? A presença do Espírito. Logicamente que isso é para todo mundo igual, não, cada um de nós estamos num momento da vida, no momento das nossas buscas, no momento das nossas escolhas, mas se você está vendo o vídeo hoje, ou vai ver esse vídeo futuramente, se de alguma forma, por algum motivo, isso chamou a atenção, direcionou você para ver isso, é porque você está num despertamento, está despertando, ou está desperto, ou está para despertar, né? Algumas pessoas falam de um chamado, a pessoa recebe um chamado. Então, se você recebeu um chamado de ver esse vídeo, de ouvir, né? Então você pode sentir, sim. Seria muito limitador da nossa parte querermos explicar quais são as sensações, quais são as emoções. Às vezes a gente vê que a gente está falando aqui, a gente vê que as pessoas do lado estão chorando, quando uma pessoa que está aqui do lado, né, está chorando, né? Por quê? Porque a manifestação de Deus ou do Espírito, como vocês queiram,
ela causa uma modificação na pessoa. O padrão vibratório. As pessoas que já sentiram isso, né, Júlio? É diferente. E isso não importa para quem está aqui e para quem está em casa e quem vai ver isso futuramente. Porque o Deus, como disse Simone agora, é o mesmo. Inclusive hoje nós vamos fazer essa live que eu acho que ela é muito pertinente, porque eu já fui informado antes do tema que a gente vai falar, que a gente vai manifestar, na verdade. E que é uma live para quem vê, talvez tenha que ver isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque é um assunto que traz uma profundidade muito grande para nós, né? São questões transformadoras da nossa consciência. Senta aqui na frente junto com o pessoal, William, né? Guilherme. Vem com o pessoal aqui, ó. Vem para cá. Dá um apoio energético para nós. E então isso é muito pertinente. Deixa ela sentar para cá, pede para sentar para cá, para a menina sentar com ela. Para aqueles que estão aqui sentir, experimentar isso, a gente sabe que cada um de vocês sentem de uma forma, vibram de uma forma, identificam isso de uma forma, né? E é um processo de desenvolvimento. Alguns que já estão mais acostumados com essas questões da espiritualidade, né? O que vieram buscar aqui? Vieram buscar o quê? Como faz parte desde 2005 que os nossos amigos espirituais se manifestaram, esses amigos que vieram de um outro sistema, né? Para nos trazer esperança, a comunhão com Deus e o pão espiritual. Então que vocês saiam daqui com esperança. Se você, quando vê esse vídeo, se estiver vendo, que você, ao terminar o vídeo, se está com alguma dificuldade, algum problema, que você sinta esperança naquilo que está no seu desafio, né? Que você possa ter uma comunhão com Deus. Porque é que a gente fala, comungar com pão e vinho é fácil. Você pode comungar milhões de pessoas. Mas comungar com o coração é diferente. Quem já comungou com o coração sabe o que é uma comunhão. Porque quando você comunga com o Espírito, existe uma mudança. Existe uma mudança no padrão vibracional, no padrão emocional, no padrão mental, no padrão genético. E se você recebe o alimento do pão espiritual, se você teve uma comunhão, você recebe o alimento. O que é o alimento? O alimento é a sustentabilidade, a sustentação para que a gente tenha força para lidar com qualquer tipo de problema, seja o mais simples ou o mais complexo, com a confiança. Igual a Simone estava contando agora há pouco, né, que ela estava com um desafio lá, né? E aí falaram, vai assistir um vídeo de 1h30, ela depois que passar o vídeo você vai resolver isso. Aí faltava quanto para resolver? 1 minuto e 50. 1 minuto e 50 para terminar o vídeo, ela teve a resposta, né? E ficou feliz da vida. Então nós queremos falar isso para vocês, que qualquer um que esteja aqui perto, longe, se você quiser, né, como nós falamos, abra o seu coração, respire umas 5, 6 vezes profundamente, abra o seu coração, abra a sua mente, abra o seu espírito, esquece os problemas amanhã, ou se tem alguém que você acha que devia estar ouvindo isso, porque se você está ouvindo isso agora é porque é para nós isso daqui, né? O que nós vamos ouvir são questões para nós, que esses amigos que vieram em 2005, que continuam até agora conosco, trazendo essas informações sobre Deus, sobre nós, sobre a espiritualidade, sobre a ajuda espiritual. Então que vocês possam receber, sentir aquilo que a gente sente aqui. A paz. Como já dissemos para vocês, normalmente a gente trabalha de manhã até o horário de ir aqui, né? E a gente vem aqui, participa e sai daqui reconfortado, sai daqui nutrido, sai daqui sustentado. Então que vocês possam também sair daqui, como disse a Neide, com aquilo que vocês vieram buscar. E boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria, se podemos falar alegria,
É com satisfação, se podemos falar satisfação. É com glamour, se podemos falar de um glamour. E é com uma sensação muito profunda de gratidão por vocês que estão aqui, vocês que estão aí. E que nos alegra o coração em vê-los totalmente diferente, se podemos falar dia a dia. Principalmente quando se faz as tarefas que você está fazendo. Sentindo a recompensa da presença do Espírito. Antes de entrar no tema, eu gostaria de dizer algo a vocês. Há um hábito na cultura religiosa de vocês, onde vocês falam de ser batizado pelo Espírito Santo. Nós gostaríamos de dizer a vocês, para aqueles que não nos conhecem, que não sabem, que talvez até achem que é o mesmo que está falando, nós estamos falando através dele. E nós nos intitulamos em 2005, quando viemos à Terra, porque nós não participamos só deste grupo. Nós não temos religião, nós temos Deus. Tem uma frase muito bela que diz: tende por templo o universo, por altar a consciência, e por grandeza Deus. Então é nesse propósito que nós viemos aqui falar com vocês, trazer essas informações para vocês. E nas religiões de vocês têm um ritual chamado batismo, que dizem ser batizados com o Espírito Santo. Então nós gostamos de dizer para vocês que quando o Espírito Santo vem e ele batiza de verdade, ele não vai mais embora. Aquele que recebe o batismo do Espírito Santo, de Deus, do Cristo, ele não é mais a mesma pessoa. A grande maioria de vocês ainda batizam no batismo de João Batista, que é da água. Mas João Batista deixou muito claro a vocês que aquele que vem após mim o batizará com um certo batismo, que é o batismo do fogo do Espírito Santo. Por que fogo? Porque o fogo transforma, o fogo modifica, o fogo purifica. Então, se vocês ainda não são batizados no Espírito Santo, gostaríamos de dizer também que não precisa que alguém batize vocês. Peçam ao próprio Cristo, peçam ao próprio Deus, peçam ao próprio Espírito Santo, para que vocês recebam o batismo do Espírito Santo. Mas não daquele batismo que vai e faz o batismo naquele dia e a vida continua do mesmo jeito. É batizado no Espírito Santo, mas sofre de depressão, tem tristeza, tem medo, tem pânico, tem fobia, tem ansiedade, tem angústia, tem dúvida. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, ele não vai mais embora. Tal qual vocês, quando tem um filho ou filha, você teria uma filha sua e depois iria embora e largaria ela aí? Imagina. E por que vocês acham que o Espírito Santo viria até vocês e depois iria embora? Ele viria talvez numa manhã, numa tarde, numa noite, faria o batismo e depois deixaria vocês sofrendo. Vocês acham coerência no amor de Deus dessa forma? Não nos considere julgadores. Nós estamos sendo incisivos pelo amor que nós temos por vocês e para que vocês acordem, crianças. Acordem para Deus. Tenham religião, mas procurem Deus. Aceite a religião, mas procure Deus. Como Deus é, como o Espírito Santo é. Porque é triste, para não usar outra palavra, vermos muitos dizerem que eu sou batizado, eu fui tocado. Mas será? Porque aquele que é tocado pelo Espírito Santo,
Ele não teme nem a própria morte. Ele não teme os desafios. Ele não teme os medos. Ele não teme os obstáculos. Então nós gostaríamos de falar para vocês. Fizemos essa metáfora do batismo porque ela vai se encaixar no assunto que nós vamos desenvolver com vocês, que é o assunto que nós falamos quando nós viemos em 2005, que talvez você não se lembre, talvez a outra menina que estava aqui, que era da época, também não se lembre, mas nós nos lembramos, porque nós viemos com esse propósito. E nós viemos em 2005 e falamos para vocês buscarem a Deus. E quando nós começamos a falar a vocês em 2020, para vocês buscarem a Deus, nós queremos nesta noite de hoje criar uma metáfora. Queremos pintar um cenário de luz e de amor para que a memória de vocês registre essas informações e vocês não sejam mais aquelas pessoas, com todo respeito, que se dizem batizadas pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo está longe delas. E que se vocês forem tocados pelo Espírito Santo, vocês verão que ele não vai mais embora. Ele não vai mais embora. Ele não te abandona mais. Ele não distancia mais de você. Não importa qual seja a experiência que você esteja vivendo. Desde o ápice das satisfações até o mais baixo nível da tortura, do sofrimento e da dor, o Espírito Santo vai estar lá. Porque na época vocês não tinham uma estrutura psíquica ainda. O DNA de vocês ainda não estava aparelhado para receber essas informações em formas vibracionais, em forma... Deus é prioridade para você? Ou para vocês? Por quê? Se vocês fizerem uma pergunta para as pessoas, Deus é a coisa mais importante para você? A grande maioria diria sim. Mas, se você inverter a pergunta e fizer a pergunta, faça no seu trabalho, na sua família, qual é a coisa mais importante para você? Vocês ouvirão variáveis, um ecletismo de respostas. Uns dirão que é os filhos, outros dirão que é a saúde, outros dirão que é o trabalho, outros dirão que é os amigos, outros dirão que é a saúde, que é... Vocês entendem? Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar aqueles que conhecem a Deus, aqueles que vivem com Deus, aqueles que andam com Deus, o que eles fizeram na vida? Igual nós dissemos lá atrás, buscar em 2005, buscar em 2020, mas nós temos algo diferente, porque existe algo em vocês que nós vamos revelar nesta noite, que também é muito importante vocês saberem por que funciona diferente agora. Aqueles que conhecem a Deus, eles fizeram algo magnífico. Eles colocaram Deus como prioridade. O que é prioridade, Simone? O que vem primeiro. O que vem primeiro. A coisa mais importante para você é Deus? É Deus. Mas será que Ele é a sua prioridade? Ele tem que ser prioridade para todo mundo? Não. Tem pessoas que estão aí buscando fortunas, estética, saúde, graduação, títulos e coisas. Que cada um procura aquilo que é importante. Mas se vocês estão aqui e vocês estão vendo esse vídeo, a maioria de vocês, podemos afirmar com certeza, que vocês têm a prioridade em Deus. Talvez vocês não saibam
organizar isso a nível mental, a nível verbal, mas a prioridade é Deus. Tem alguém daqui que não tem Deus como prioridade? Alguém? Não? Não? Todos aqui têm Deus, até a Maria, né, Maria? Como que você disse para sua mãe? Que você ama quem? Como que você fala, vida? Que Você ama ama Deus, depois você e depois a mamãe. E é uma criança. Então ela tem a prioridade, ela ama a Deus, a ela e a mãe. Então se vocês querem Deus na vida de vocês, coloquem como prioridade. Porque se Deus for a sua prioridade, você vai encontrar com Ele. Você vai conhecê-lo. Você vai estar com Ele. Então é muito diferente quando você tem uma prioridade e apenas você deseja alguma coisa. Porque para nós é algo encantador estarmos aqui compartilhando com vocês, abrindo os horizontes para vocês, abrindo o coração de vocês, a mente de vocês, a alma de vocês, para vocês descortinarem o reino e a glória do Criador. Por isso que nós estamos trazendo dessa forma, para que se vocês têm como objetivo, tenham a prioridade com Deus. Porque para nós existe um outro evento. Hoje nós vamos falar dos eventos. Quase podíamos colocar os eventos da Terra, mas não, deixa essa mesmo. Muito comum, quando vocês fazem uma festa de aniversário familiar, qual que é um rito comum? O aniversariante corta o primeiro pedaço do bolo e dá para quem? Para alguém. Para quem que dá? Para quem, teoricamente, para quem ele mais ama. Teoricamente, para aquele que ele mais ama. E nós estamos, a nossa junção espiritual com vocês é uma festa dessas, aonde vocês estão cortando o bolo e nós estamos torcendo por vocês, para que vocês deem o bolo. Vamos usar um termo mais adequado. Não vamos falar para a pessoa, mas para o lado certo. Porque a todo momento vocês estão fazendo escolhas, como diz o nosso querido amigo Zaider, que está conosco, deslumbrado com o que nós estamos falando. Sobre o quê? Água suja e água limpa. O dia inteiro vocês estão fazendo escolhas de água suja e água limpa. Então é a mesma coisa, tal qual vocês oferecem o bolo que supostamente é para aquele que você ama, nós estamos torcendo para que vocês escolham a luz e não a escuridão. Para que vocês deem o pedaço de bolo para Deus, para o Cristo, para a consciência cristã, para a consciência búdica, para quem vocês nomeiam como divindade. Porque as atitudes de vocês do dia a dia diz para quem vocês estão dando a fatia do bolo, para aquele que você mais ama. Então, se você ama a luz, você vai dar o bolo para a luz. Se você ama mais a escuridão, você vai entregar para a escuridão. A nossa presença junto de vocês, a nossa estadia junto de vocês é igual àquelas que são mães, que são pais. Quando a criança começa a ficar em pé e dá os primeiros passinhos, e a mãe estende as mãos e a criança dá um passo ou dois, ela já cai, e a mãe vai lá e suporta, e a mãe vê a criança andando, se afirmando em objetos dentro da própria casa. A mãe fica imensamente feliz, está dando os primeiros passos. Às vezes o marido chega na casa, ela fala, ele deu 5 passinhos hoje, deu 3 passinhos, deu 10 passinhos. Está andando sozinho, foi daqui até lá. Estou tão feliz, e fica todo mundo feliz. Por quê? Porque a criança fez uma superação. E nós estamos aqui nesse papel de irmãos, como pais, mães de vocês, para estender a mão, para iluminar o coração de vocês, para que vocês caminhem. E que principalmente vocês deem o pedaço do bolo, se vocês quiserem, porque se vocês estão vendo e ouvindo isso, com certeza vocês estão em busca da luz. Então que vocês ofereçam esse pedaço do bolo a Deus,
a luz. Porque é muito diferente, é muito diferente. Os meditadores falam muito sobre isso. Se você quer conhecer Deus, você não pode ter outras necessidades. Se você tem coisas importantes para fazer, Deus vai esperar você realizar o seu sonho das coisas importantes. A hora que terminar as coisas importantes e Deus for importante, Ele vai aparecer. Ele vai se manifestar para você. Se vocês pesquisarem, todos aqueles que são sérios, que conhecem a Deus, que vivem em Deus, eles colocaram Deus como prioridade. O que vem primeiro, o que é mais importante, é o que eu mais preciso. Então, quando dissemos para vocês em 2005 e 2020, busquem, agora nós queremos dizer para vocês, se quiserem, mas se vocês estão aqui é porque vocês querem, coloquem como prioridade, para que isso seja uma prioridade para vocês encontrarem. Porque existe algo em vocês que nós gostaríamos de esclarecê-los. Recursos. Existem recursos em vocês que a maioria de vocês desconhece. Que são instrumentos espirituais, se podemos assim dizer. Que após a mudança do magnetismo da Terra de 2012, vários recursos espirituais são possíveis de ser oferecido a vocês, estimulando a pineal de vocês, estimulando o DNA de vocês, tal qual vocês usam o marca-passo para criar uma homeostasia cardíaca nos momentos de disfunção cardíaca. Vocês acham que não tem um estabilizador fluídico para se colocar no campo espiritual, para que a harmonia espiritual seja mais constante em vocês? Está na mente dele uma informação. Num dos livros do Inácio Ferreira tem uma informação que chama-se, você gosta de pesquisa, Guilherme? Vai estudar. Obsessão controlada. É um equipamento fluídico que é colocado no campo astral de vocês para impedir de ataques trevosos, para limitar esses ataques. É um assunto para uma outra live. Vou anotar. Em tal qual tem esses instrumentos que é colocado pelos médicos da espiritualidade, ou pelos especialistas da espiritualidade, ou pelos magnetizadores, ou pelos cientistas da espiritualidade, também há em vocês. Há em vocês. A Célia teve uma experiência esses dias. Você lembra disso? Lembra? São instrumentos que quando a luz manifesta, quando você cria uma prioridade na luz, em Deus, e isso é visto por nós, todos os recursos possíveis para facilitar, para proteger, para direcionar, para despertar, para intuir. Então nós usamos tudo o que nós podemos para que fique mais claro para vocês, para que fique mais fácil para vocês, para que fique mais... Como que é você? Tem sentido alguma diferença? Tem, leve, mas tem. Olha, muito importante, leve, mas tem. Por que leve? Leve, o marca-passo que está alojado no complexo cardíaco, o paciente, ele não percebe o marca-passo. O paciente, ele não sente o marca-passo, mas o marca-passo está lá. Quando o coração descompensa, o marca-passo ajusta. Então,
quase imperceptível, mas está lá. É muito pouco, mas é de extrema importância. É algo muito sutil, poucos conseguem perceber ou sentir. Então, alguns de vocês, como vocês vão apresentando condições saudáveis e promissoras, lembrando sempre o que o velho fala para vocês, vamos esperar 30 dias, vamos esperar 60 dias, vamos esperar 90 dias, né? Por quê? Até que o paciente ou o assistido crie uma condição promissora. Porque se não existe uma condição promissora, não adianta. Nós queremos ajudá-los. Então, exercício que o Zaider deu para vocês no sábado, o exercício que foi dito por nós, para que vocês parem de julgar as pessoas. Se vocês soubessem quanta toxina vocês injetam no sangue de vocês, quando vocês se revoltam com o governo, quando vocês se revoltam com a política, com o futebol, com as guerras, não importa. O quanto vocês se intoxicam com julgamento. Tão sábio é que o próprio evangelho de vocês orienta: não julgueis. Então parem de fazer julgamentos. Façam a prática que o Zaider orientou vocês. Porque isso que nós estamos falando, de vocês priorizarem Deus, isso faz parte de uma neuroplasticidade. Isso que nós estamos falando para vocês, isso não está indo para o cérebro, isso não está indo para o ouvido de vocês, isso está indo para o DNA. Por quê? Porque não há nenhuma das pessoas que estão aqui, desde o início, que esteja com uma barreira de defesas. Vocês estão com o coração aberto, vocês estão com a alma aberta. Então, de uma certa forma, como o Merkabah tem em torno de 8 metros de diâmetro de cada um de vocês, teoricamente, usando a palavra da Simone, tudo aqui está envolvido na mesma vibração, na mesma emoção, na mesma sensação. Por isso que as nossas vibrações, elas transpassam o corpo de vocês, a alma de vocês, o espírito de vocês, o Merkabah de vocês. Ela transforma, ela limpa, cura. Muitas emoções que vocês tiveram durante a semana de desconforto, muitas delas vão se dispersando, vão se desintegrando. Por quê? Porque é uma lei do Criador que os fluidos bons de luz desintegram os fluidos ruins, os fluidos negativos. Isso é lei. Tal qual você pegar um copo com café e for colocando leite dentro, vai modificando a cor do café. As vibrações obedecem o mesmo sistema. Então nós estamos emanando luz, estamos emanando amor, estamos emanando paz, estamos emanando benevolência, estamos emanando compaixão. Isso vai transformando, isso vai purificando, isso vai modificando, isso vai aliviando, isso vai iluminando ainda mais. Talvez fique até mais iluminada a sua live de hoje. Então nós gostaríamos que vocês prestassem atenção. E em outros momentos, ouçam novamente sobre a prioridade. Reflita se Deus é a sua prioridade. Ele não tem que ser. Porque ele tem que ser aquilo que vocês querem. Porque nós já dissemos para vocês, Deus não pode tudo. Ele pode quase tudo. Mas por que Deus não pode tudo? Porque Deus não pode obrigá-los a amá-lo. O amor de vocês é só se vocês entregarem a Deus. Se vocês não entregarem, Ele não pode tomar a força. Porque diferente do que a grande maioria fala, que Deus tem poder, Deus não tem poder. Deus tem amor. Poder tem os militares, os governos, os exércitos. Esses são poderosos. Eles impõem, através do medo, da tortura, do sofrimento, eles impõem o poder deles sobre os outros. Deus não impõe, porque Deus ama. Por isso que vocês têm livre
arbítrio. E a alma de vocês só será entregue a Deus, como fez Jesus ao término da sua vida no Calvário. Pai, eu entrego o meu espírito. Por quê? Porque se você não entregar, Deus não pode tomar a força. Ele não pode obrigá-los a nada. Então, pergunte para vocês mesmos: será que eu priorizo Deus? Será que Deus é a minha prioridade? Eu falo que Deus é minha prioridade, mas será que de verdade tudo que eu faço, o primeiro lugar é Deus? E isso vem juntamente com uma outra live que nós fizemos em 2020, que nós gostaríamos também de ilustrar. Por isso dissemos que vocês precisam ver outras vezes, porque existem muito mais informações do que essas que vocês estão ouvindo. Você deve se lembrar. A hora que eu falar, vocês vão se lembrar. O Júlio talvez também, que estava lá. 2020 já estava, né, Júlio? Vocês têm um plano para trabalho, para comprar um carro, para comprar uma bicicleta, para fazer uma academia, para fazer regime, para talvez fazer uma viagem, para talvez ter um filho, talvez para casar. Vocês têm plano para tudo. Mas nós perguntamos em 2020 e reforçamos a pergunta novamente: quem de vocês tem um plano com Deus? Quem de vocês dispensaram ou dispensam? Talvez, com todo respeito, a Simone, ela não vai ficar brava conosco, que ela prometeu que ela vai ser boazinha, igual a Maria. Eu vou programar agora, eu fazer isso 3 vezes por semana, 1 hora por dia, estou na academia. É um plano de ir na academia 3 vezes por semana. E o plano com Deus, como que ele é? Por que não tem um plano com Deus? Ele não é importante? Vocês conseguem perceber o quanto vocês são crianças? O quanto ainda vocês não aprenderam a falar assim: não, eu quero primeiro Deus. Então eu vou ter um plano com Deus. Ele vai fazer parte do meu plano. 5 minutos por dia, por semana, por mês, por ano. É um plano. 5 minutos, 3 vezes ao dia. 10 minutos, 1 hora, o tempo que vocês quiserem. Mas crie um plano de vocês com Deus. E vocês verão o resultado. Porque vocês estão prontos para receber coisas desconhecidas da maioria de vocês. Porque quando vocês receberem aquilo, né, Júlio? Quando vocês receberem a presença do Espírito, é igual nós dissemos no começo. Se você é batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo não vem, batiza você e volta para a casa dele. Ele vem, batiza e fica com você o resto da tua vida. Então não é cabível você ser tocado pelo Espírito e continuar com medo, com insegurança, com dúvida, com incerteza. Não é justo. Então não se tudo isso, se vocês quiserem, se Deus for a prioridade, criem um plano com Deus. Faça igual a Débora, que o Zaider falou sobre um tema, né, Débora? De autoiluminação, podemos dizer. De autobênçãos. Porque se você soubesse o quanto é poderoso, vocês aprenderem como está nos atributos de Deus. Paz interior, que é Deus em estado latente. Vocês serem verdadeiro, porque a verdade é Deus em movimento. E vocês não julgarem. E vocês criarem
um plano, se Deus for importante para vocês. Se não for, não precisa. Se for pouco importante, 5 minutos. Se for mais, 10, 20, 30. E aí vocês começam a perceber. Porque quando vocês se permitem a acessar o voo para a espiritualidade, o voo para o reino, o voo para a glória, vocês verão que todas essas ilusões da terra começarão a distanciar-se de vocês. Muita paz, muita luz, uma grande e maravilhosa noite. E que vocês consigam criar um plano e que vocês consigam colocar Deus como prioridade. Amém, amém e amém. Amém.